cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você escuta e sai querendo fazer marca torta direita porque você aprendeu a fazer. A gente está aqui hoje para conversar sobre um assunto muito bom, que é branding para dentro das empresas. Aquele branding que tem que refletir a parte de que a gente comunica, que a gente fala para fora, mas a gente vai falar um problema que existe, que é justamente quando esse branding ele não acontece dentro da empresa. Mas antes, você sabe, eu já sempre aviso, que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. 99, Oracle, Me Poupe, LiveUp e tantas outras marcas. E o objetivo desse podcast é que eu conte as minhas experiências para que inspire com os meus erros e acertos, assim como também dos meus convidados que vão contar suas histórias aqui. Se você gosta de ver um podcast, saiba que eu estou no YouTube, youtube.com/@Galileu Nogueira. Sim, tem um arroba antes. E os episódios vão ao ar toda terça-feira, 12h30, religiosamente durante 1 ano e meio. Já são mais de 67 episódios publicados e toda terça-feira sobe. Além disso, as matrículas para a imersão BDP São Paulo já estão esgotadas. Então, se você quer estudar comigo, agora só na turma de outubro, porque agora a gente já não tem mais nenhuma vaga. Obrigado a todo mundo que já se matriculou e a gente se vê no dia 28 de julho, beleza? Bom, vamos agora falar da minha convidada, que ela tem um sobrenome que é muito bom, que é um sobrenome que não é o sobrenome, mas é o sobrenome. Estamos aqui com Carla Notra. Carla no trabalho. Carla Notra. Olá. Notra. Como que é o Carla? Então, os seguidores que começaram a me apelidar de Notra por causa do No Trabalho. Só que meu sobrenome não é Notra e nem é No Trabalho. Embora as pessoas achem que eu vou dar o RG e vai estar lá no trabalho. Carla Notra. Mas meu nome é Carla Ramalho Panício. Só que mais conhecida aí no meio das internets como No Trabalho. Como no trabalho. Seja muito bem-vinda ao Branding Tudo Podcast. Muito obrigada. Que bom que você veio. Eu amei que ela tá mais laranja do que eu, que é o dono do podcast. Não, é porque eu tenho enquanto influenciadora, eu tenho um hábito de toda vez que eu vou convidada de alguma marca, alguma coisa assim, quando eu consigo, eu vou vestida da cor da marca. Que maravilhosa. Tipo no evento da Bruna Tavares, que a gente se encontrou, eu tava de azul. Você tava de azul, agora faz todo sentido. Então, tipo, às vezes é evento da XC do voo de vermelho, então eu sempre tenho essas... O ruim é ter um guarda-roupa, o ruim é ter um negócio assim, tipo, cores de blazer, de todas as cores possíveis, né? Porque aí é meio complicado. No meu caso é bom porque eu tenho um guarda-roupa da Mônica, né? Eu só tenho roupa laranja. Então, basicamente, assim, é jaqueta, blazer, camiseta, regata, gola alta, todas são laranja. Arrasou. E ontem eu ganhei até um conjunto da Aramis inteiramente laranja. O senhor da Aramis esteve aqui na semana passada a gravar e a equipe da Aramis, muito obrigado, equipe da Aramis, me deu um conjuntinho de moletom, de camiseta, Ai, que chique. de moletom de capuz e uma calça social, uma calça de moletom laranja também. Ai, que demais. Me senti muito branding, assim, muito tudo. Gente, deixa eu só interromper pra dizer que eu guardei pra falar no episódio que o meu cachorro chama Galileu. Mentira! É sério, eu tenho um Boston Terrier que chama Galileu. E aí, coitada, tá infartando ali. Boa tarde, é assim que começamos o episódio do podcast. Gente. Que maravilhoso. E ele é doidão, assim, super inteligente. Então eu acho que tem um negócio, entendeu? Tem um apelo. Quando você estiver ouvindo o episódio do podcast, ele vai achar que você tá chamando ele, né? Isso. Tipo, Galileu, ele vai estar aqui. Exato. Gente, a Carla Notra é formada em Engenharia de Materiais pela UFABC. Em 2014, né, ela se formou, e ela trabalhou como gerente de marketing de uma marca que eu admiro muito, já falei muito sobre a construção dela, que é a Natura. Ela já foi gerente de marketing e produto na Natura, trabalhou bastante e hoje ela empreende. Conta mais pra gente sobre os seus novos empreendimentos, sobre a Notra Corp, que agora tem chique, né? Não, a gente tem uma corporação agora, né? Antes de eu trabalhar na Natura, eu trabalhei na Avon, então... Antes de chegar no marketing da Avon, eu fui trainee, trabalhei na engenharia de produtos, que é embalagens, planejamento, supply chain, gerente de projetos. Eu fazia de tudo um pouco lá nas rotações que eu fiz. E aí eu fui para marketing de maquiagem, focado em desenvolvimento de produto na Avon. Depois que a Natura comprou a Avon em 2020, eu tinha acabado de entregar um projeto lá, que era muito parecido com o projeto que a Natura estava começando, que foi de desenvolvimento de tons de base para pele negra. Eles revisaram todo o portfólio de tons e eu liderei esse projeto na Avon e na Natura eles me chamaram para fazer parte desse mesmo projeto. Então eu fui emprestada depois da compra e esse emprestado virou 2 anos. Eu desenvolvi outros produtos, desenvolvi coleções e tudo mais. Então, a minha carreira sempre foi focada no nascimento de novos produtos e o quanto eles têm a ver com a marca e com a essência, né, daquele negócio em si. E aí, quando eu saí em
em maio de 2022, eu pedi demissão da Natura e eu já era influenciadora. E comecei a criar conteúdo de beleza, mas tentando focar um pouco mais nessa parte de negócio, sem saber que eu ia abrir uma empresa de consultoria no futuro do assunto. Então, eu cheguei, comecei a falar sobre o negócio da beleza, que é um assunto que hoje poucas pessoas abordam no Instagram. Eu acabei ficando, entre aspas, famosa por conta da tecla SAP corporativa, porque, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente reativa no ambiente de trabalho, eu sou muito explosiva. Então, ao longo da minha carreira, eu tive que aprender a me controlar, não de um jeito ruim, mas para que eu fosse ouvida, eu tinha que saber falar e me posicionar da forma correta. Então, eu comecei a, entre aspas, passar esse conhecimento para os seguidores, e aí acabei ficando famosa com esses quadros. Mas o que eu realmente gosto de falar é de beleza e o negócio, né? A parte de negócio da beleza. Então, eu tenho um quadro no meu Instagram, no meu TikTok, inclusive é tudo no trabalho, pode me seguir. @notrabalho. @notrabalho, que chama Analisando Marcas, que aí eu olho essa perspectiva de, tipo, como a marca hoje comunica com o público e quais seriam os pontos em que ela precisaria melhorar para ela ter um certo refino, às vezes, em termos de crescimento, ampliar canal, ou conhecimento de marca, ou expansão, que a gente vê que tem algumas marcas que querem expandir para fora do país, qual seria o caminho para se fazer. E daí foi daí que a empresa de consultoria surgiu, porque eu tenho seguidores que são empreendedores, e aí eles, Carla, por que você presta consultoria para marcas? Aí eu, presto. Claro, sempre fiz. Você nasci fazendo consultoria. Exato. Lógico que eu faço. E aí começou e virou a NutraCorp, que é a minha empresa de consultoria. E o episódio de hoje é bem legal porque na minha empresa a gente faz essa parte do branding de dentro para fora. Então, as empresas que a gente trabalha, eu tenho outras 2 sócias, a Eliane e a Ana. Beijo, Eliane e Ana. Que uma delas cuida de estratégia digital e a outra cuida da estratégia interna de estrutura organizacional, treinamento de pessoas, formação de líderes. Então, quando a gente olha para uma empresa, a gente faz esse olhar do comecinho até o final, que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Maravilhosa. Então, a empresa é super recente, nova, né? Acabou de surgir. Maio 22. Começo desse ano. Começo desse ano. Vamos lá. E aí, eu queria falar com você, já falando sobre isso, então, já entrando no tema. Eu vou aqui abrir minhas perguntinhas. Eu tenho uma cola, né? Minhas pessoas aqui, vocês sabem disso. Vocês estão ouvindo aí no Spotify. Vocês não estão me vendo, mas eu estou com o celular na mão com várias perguntas. Quando a gente fala sobre branding, né? E eu tenho falado sobre isso já há 3 anos, pelo menos. Eu conheci você, inclusive, no vídeo, quando você analisava a base da Virgínia e a estratégia do porquê que a marca não era exatamente o que ela diria. O que ela estava tentando dizer ser, não era o que ela refletia sendo, basicamente. E uma das coisas que eu mais vi ao longo desse tempo, nas empresas que eu passei, nas empresas que eu atendo agora como consultoria, é que branding ganhou uma visibilidade enorme. As pessoas falam de branding o tempo inteiro. Cada vez mais palestras, seminários, talks, etc. E algumas vezes eu vejo que branding virou um verniz. As pessoas jogam um verniz de branding assim para deixar o negócio bonito, atraente. Mas quando a gente vai olhar por trás desse verniz, não tem nada. É só um verniz. Ele reflete para fora, ele é bonito, ele é brilhoso, mas quando a gente vai olhar dentro da empresa, você fala, ué, mas cadê aquela marca que é diversa? Cadê aquela marca que colocou pessoas pretas na comunicação? Por que não tem funcionário preto? Cadê aquela marca que falou que defende a causa LGBTQIA+, mas é só em junho e o resto do ano não tem, ou não tem nenhuma política? Por que você acha que a gente tem visto esse movimento acontecer de ser tudo muito para fora e isso tem uma dificuldade de entrar, começar de dentro, na realidade? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente ainda tem uma população de CEOs, diretores, vice-presidentes, que é pessoas brancas, cis, velhas, com a cabeça de 1980. E essas pessoas, eu já ouvi de amigas falando que estavam em reuniões de board, e aí do cara falando, tipo, mas a gente tem que pôr pessoa gay porque agora tá na moda. Tipo, e aí você fala... Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. A pessoa uma população alegre, né? É, uma população alegre e tal. A gente tem que fazer porque tá na moda. Então, conforme a liderança for se renovando, o que já vem acontecendo, tanto com startups quanto com lideranças de empresas muito grandes que têm trazido novos olhares de pessoas diversas para o board, conforme essa liderança se renovar, eu acredito que no futuro isso seja mais natural. Eu, enfim, trabalhei na Avon, e é uma empresa que eu tenho muito orgulho de dizer que eles se comprometem internamente com isso.
Então, lá, toda a Avon é uma empresa muito comprometida para a causa feminina. E, assim, as mulheres lá sempre tiveram em bons pontos hierárquicos, sempre tiveram o mesmo poder de, enfim, de veto, de decisão. Protagonismo. E aí, quando a empresa começou a expandir o tamanho da causa, também começou a expandir a quantidade de funcionários. Então, acho que a Avon é uma das primeiras empresas no Brasil a ter uma funcionária no chão de fábrica trans que passou pela transição durante o período que ela estava trabalhando lá. Então, mudou crachá, mudou várias coisas. Então, é legal ver que tem empresas grandes se movimentando para isso, mas ainda são poucas. Conforme a liderança for se renovando, talvez isso deixe de ser um verniz e passe a ser, de fato, uma coisa que eles vivem. Mas eu não acho que isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos 10 anos, infelizmente. Eu gosto muito de trazer esse panorama, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser realista. De que empresas deste tamanho, deste porte e determinados segmentos... Tipo, eu tô falando de empresa de beleza. Então, é esperado. Agora, se você vai falar de um banco, de um fundo de investimento, de alguma coisa que... Uma empresa automotiva... Não é bem assim que vai acontecer e pode ser que demore muito mais. Eles vão ser forçados a mudar. Essa mudança talvez não seja tão genuína e orgânica como uma empresa que já constrói esse caminho há um tempo, mas é uma coisa que vai ter que acontecer. E eu vejo também, Carla, assim, que é muito do espírito do fundador, né? Ou da liderança ou do CEO, de fato. Assim, eu já trabalhei em algumas empresas que aquelas diretrizes que vinham para uma marca, ela vinha do que o CEO acreditava. Então é isso, se a gente tem a galera branca, cis, hétero, velho, que não acredita em nada disso porque tá na moda, né, ou quer fazer porque tá na moda, isso se esparrama na cultura. Então a cultura da empresa, ela vai ser simplesmente uma replicação de tá na moda, isso vai descendo, e isso nunca é genuíno. E nas startups é diferente, porque na startup, de fato, né, quando você tem um fundador que já cria uma empresa pensando nisso dali, numa causa ou num comprometimento. A gente fala muito de causa, mas eu acho que até do ponto de vista de questão de ser uma marca que reflete internamente, né? O que para fora é o que também é para dentro. Então eu vejo que além do que você trouxe de ser uma geração que vai precisar ser trocada, a gente vai precisar renovar essa alta liderança, a gente ainda tem um aspecto de Brasil, que essas discussões também ainda estão muito restritas a grandes centros. Quando você vai para Nordeste, quando você vai para Sergipe, não sei se a causa feminina está sendo tão discutida amplamente a ponto de você ter que fazer toda uma troca e a comunicação. Quando você vai para as cidades do interior, essa discussão, até as pessoas que trabalham, talvez não encontrem tanto espaço para trazer esse tipo de renovação. Então, eu vejo isso, às vezes, quando eu vou para Aracaju, que eu escuto algumas coisas lá, eu falo, meu Deus, a gente está discutindo protagonismo trans, e aqui em Aracaju a gente não está nem discutindo a mulher ainda, a gente está um passo anterior, a gente ainda não está discutindo nem gênero, a gente está discutindo nem uma questão de liderança. A gente está discutindo só de ter mulheres no trabalho. Não é nem em posições de liderança. E aqui a gente já está tentando puxar a barra. Então, eu acho que acrescentando também para o que você trouxe, eu acho que ainda tem um lado regional do Brasil que ainda também não se discute, né? Não está muito preocupado com essas causas. E aí, no final das contas, a gente vai ter um progresso um pouco mais lento, né? Eu concordo. Eu acho que existem os estágios, né? De que primeiro tem o estranhamento, depois a pessoa vai começar a... eu estava vendo sobre isso naquele Explicando na Netflix, explicando o politicamente correto, que é um episódio muito legal que fala muito sobre isso. O primeiro contato é sempre um estranhamento. Depois, quando você passa a conviver, você fala, bom, essa pessoa merece respeito tanto quanto eu. Então, é uma fase de não concordo, mas respeito. Aí, a terceira fase é você falar... assim, respeito e valido as lutas dessa pessoa. E o quarto passo é você usar o seu poder de influência para defender e trazer protagonismo para essa pessoa que não tem. Eu acho que em muitos lugares do Brasil ainda está nessa fase de que é de estranhamento. Então, assim, eu acho que pra gente que tem... que a gente já convive com pessoas diversas há muito tempo, desde a época da faculdade, sabe? Eu estudei em escola particular, mas eu estudei numa faculdade pública em que tinha pessoas cotistas, então eu tinham realidades econômicas muito diferentes da minha, e aí pessoas que vieram em situações de extrema vulnerabilidade, mulheres pretas que a vida inteira a família suou muito, né? E aí, às vezes, até a questão racial, para mim, não é um negócio que desde sempre estava evoluído na minha cabeça. Só que aí, o primeiro ponto é o estranhamento do tipo...
mas por que a pessoa tá reivindicando o direito dela? Aí depois, não, peraí, calma, tem algo Deixa eu a mais. entender. E aí, conforme você vai vivendo e se aproximando... Porque a gente... Só que assim, essa pessoa também tem que dar o passo. A empresa tem que dar o passo de se aproximar. Não adianta só a população vulnerável tentar ir até a empresa. A empresa também precisa estar de porta aberta para receber e entender as lutas e as causas dessas pessoas. E aí eu acho que esse é o real, para mim, significado de quando você faz um branding bem feito. Porque se dentro da sua missão, visão e valores lá, valores está respeito, você tem que respeitar esse valor mesmo quando esse valor mesmo quando esse valor te fere. Tipo, o meu valor é respeito. Mas eu não... sei lá. Eu não entendo esse valor. Eu não entendo essa discussão. Eu acho mimimi ou eu acho qualquer outra coisa. Tem que respeitar. Só que vai ser complicado de mudar. Tem empresas já mudando. E aí eu acho que também tem o ponto de... As empresas mais antigas estão vendo que a mão de obra está ficando cada vez mais escassa e possivelmente menos qualificada. Então, eles vão ter que começar a abrir a cabeça. Porque não é... Às vezes, não é só... tipo assim, eu como influenciadora não faço contratos com determinadas marcas, mesmo que me ofereça muito dinheiro, porque eu não concordo com o valor da marca. Mas eu sou branca, vim de uma família bem de grana e assim... Só que, cara, não. Tipo, o dono da marca é racista, eu não vou fazer propaganda dessa marca. Não, e essa consciência, ela vai do indivíduo também, né? Exato. A empresa, ela vai fazer essa movimentação, mas a gente também tem do indivíduo a própria consciência de classe, toda aquela discussão que a gente tem, que é uma das coisas que eu acredito muito no que você trouxe sobre mudar a geração de CEOs e VPs e tudo mais, para que isso seja não introjetado na cultura, mas isso seja natural, seja uma evolução de quem está subindo. Porque, e é muito curioso, porque em consultoria eu já tive muitas discussões com empresas que jamais passaram pela cabeça essa discussão sobre... Mas espera, você é uma marca de beleza, por que não tem uma mulher negra na comunicação? Ah, mas eu sou uma marca do Sul. Tá, e daí? Não, então, né, mas assim... E até discuti isso com a Renata Hilário, que é uma mulher preta que veio aqui no último episódio, que a gente fala até por uma questão burra, né, capitalista do negócio, que é, se você tem mais da metade da população brasileira que está apta para comprar sua marca, qual é a discussão de você não representar essa população? Mesmo que você não acredite, mesmo que de fato seja um brilho, um verniz. Do ponto de vista de negócio, você está falando de mais da metade da população que pode comprar o seu produto. Então é até ilógico você ir contra uma causa, do ponto de vista de capitalismo, né? Você ir contra uma causa, não defender, não respeitar, etc., você perde metade da população. Então, assim, até nisso eu acho uma coisa da falta de consciência, além da consciência de classe, além da consciência da minoria, da luta, do respeito do direito, do que seja, do protagonismo, ainda tem um lado que eu acho como um empreendedor burro, que eu falo assim, cara, como que pode você, né, ter que... Além de você advogar contra a causa, você ainda sabe que vai perder metade da população. Então, assim, se você quer ter um negócio de sucesso, genuinamente eu gostaria que você se preocupasse com isso. Se preocupasse com todas essas causas. Mas se você não se preocupar ou deixar a sua equipe se preocupar, minimamente... Olhe do ponto de vista do negócio. Do negócio, porque assim, quando eu conversei com esse cliente, eu falei... Eu entendo que talvez no Sul seja mais difícil, você não vê na rua, você não lida com essas pessoas no dia a dia, você não tem a representatividade no seu dia a dia. Tudo bem, mas como consumidores eles existem e eles são metade da população. E eu acho que tem um ponto também. Qual que é aonde você quer chegar? Ah, eu quero ser uma marca a nível nacional. Então, você tem que começar a pensar a nível nacional. Você já foi lá pela Avon, eu morei em Belém do Pará. Eu tenho uma das minhas sócias de Belém, mas não conheci ela nesse estágio. Só que eu pude me conectar com uma realidade muito diferente da minha, onde lugares dentro da capital não tinha encanamento. Então, assim, cara, isso para uma pessoa que mora em São Paulo é bem até, tipo, nossa... Como assim? Como assim? E aí você vê que as coisas são muito diferentes da bolha que a gente vive. Óbvio que a gente tem que... Enfim, a gente sempre vai pensar com o nosso viés. Mas o desafio é sempre você tentar provocar e tentar olhar o viés de outra pessoa e chamar essa pessoa para conversar. Tanto que, enfim, nesses projetos de desenvolvimento de tons de base, era imperativo que tivesse uma maquiadora negra para suportar no desenvolvimento de tons de pele negra. Porque por mais que eu soubesse... A formulação... ou a composição, por mais que eu soubesse... porque eu sou maquiadora também, eu estudei colorimetria. Por mais que eu soubesse que tem que pôr mais vermelho, ou tem que pôr mais azul na base, ou tem que fazer tal coisa... Não tem como. Tipo, eu preciso de uma pessoa de pele negra aqui do meu lado, até para trazer essa discussão para as pessoas que não estão entendendo. Tipo, é importante ter tom de base para pele negra, mas fica 5 minutos com uma maquiadora negra para você ver a treta que é
maquiar uma pessoa de pele negra e não ter produto bom aqui no Brasil. E às vezes não ter produto bom a nível global. Daí, assim, de certa forma, você não fica meio envergonhado? Porque, tipo, umas marcas do tamanho que elas são, não fazer o negócio, aí você fala, pô... Tipo, que ano é hoje? Tipo, que ano é hoje. Exato, exatamente. E eu acho que é muito do nosso papel, agora trabalhando como consultores, né? Tanto você quanto eu. Eu gosto muito desse desafio. Eu sempre falo, né? Meu propósito é construir marcas mais humanas e mais responsáveis. Não é só humanizar a marca, é você ter responsabilidade sobre as ações que você tem. Né? E eu vejo muito esse papel muito de professor mesmo, de você ter que entrar, tem que ensinar, tem que trazer Pegar esse na ponto, mãozinha. pegar na mão e trazer o ponto de vista. Né? Quando eu conversei com esse cliente, que fez um trabalho muito legal de cosmético, eu falei para ele, eu entendo que não é a sua realidade, mas deixa eu te mostrar um outro Brasil. Que talvez você ali como empreendedor, que está olhando para o seu negócio, não está aberto para esse olhar. E o meu papel, você me contratou para isso, então que eu seja essa pessoa, não tem problema. E dali para frente tudo muda. Dali para frente que o olhar é aberto e a visão é ampliada, desde que o outro também queira, Exato. as coisas mudam. Então aí no catálogo novo ele já tinha pessoas de pele preta, daí ele começou a pensar em produto, ele começou a discutir, por exemplo, eu vou lançar um protetor solar. Legal, você vai lançar com cor ou sem cor? Vou lançar com cor também. Então quantos tons você vai ter? Se você acabou de dizer que a sua marca se compromete para abraçar todos os tipos de pele, você não vai poder lançar com 2 tons. Putz, então eu acho que não é o momento da minha empresa. Ótimo. Você entendeu o que é necessário, você entendeu que você vai conversar com essa população, mas você não tem estofo, por exemplo, como empresa, para lançar 40 tons. Então, se você não vai lançar e não consegue nem lançar 3, então é melhor você lançar uma lá em color e talvez você não tenha esse público por agora, mas você sabe que você está perdendo alguma coisa. Né? Então, é muito legal ter esse papel de ficar abrindo a mente das pessoas. É cansativo às vezes, mas E acho eu que a gente está acho aqui que para é isso. provocar esse pensamento. Eu também, assim, eu tava lendo um estudo falando sobre marcas com propósito e que a partir de 2025 já não vai mais ser aceitável uma empresa média ou grande não devolver para o mundo alguma coisa. Então, citando exemplos de beleza, que são os que eu mais conheço, a Rare Beauty tem um fundo que eles revertem a receita anual deles em prol da saúde mental. Então, a empresa já nasceu com esse compromisso. E, a partir de 2025, vai ser esperado, o consumidor vai esperar, tipo assim, legal, você está fazendo um produto, o que você está fazendo para o mundo? O que você está fazendo pela empresa? Então, tipo, a Caudalie, eles recolhem plástico lá na Tailândia, nas praias da Tailândia, tudo que eles usam para produzir. Então, tipo, se eles produziram embalagens dando 1.800 toneladas de plástico, eles recolhem 1.800 toneladas de plástico lá na Tailândia. E assim, isso daí, dali poucos aninhos, vai ser o básico, o esperado. Que é hoje usado como um recurso em branding para diferenciação. Tipo um washing, né? Não, e hoje, assim, eu acho que hoje, o tempo inteiro, eu sempre lembro para os clientes, assim, quando você adiciona uma causa, no estágio que estamos agora, Brasil falando, só de você ter uma causa, você já se diferencia de 90% das pessoas, das marcas, né, concorrentes, porque basicamente ninguém está pensando nisso. Então, você, como diferenciação, vai conseguir já estabelecer uma diferenciação bem clara. Para o consumidor que se importa com saúde mental, comprar na Rare Beauty faz sentido para ele, enquanto as outras marcas não têm nenhum fundo, não tem nada, beleza. Ele talvez tenha uma opção, uma preferência. Mas e quando todas as marcas já tiverem? Quando todas as marcas fizerem alguma coisa, uma recolhe plástico, a outra é na saúde mental, a outra é sobre protagonismo, outra é sobre luta feminina, outra é sobre luta... No final, já deixa de ser diferente, porque é o esperado do mercado. E aí a gente vai para uma próxima onda, que é descobrir o que vai fazer ainda mais diferença para uma marca. Tudo bem, ela apoiou uma causa, ela deu protagonismo. Qual que é o próximo estágio de diferenciação? Porque os produtos estão ficando cada vez mais iguais, as causas, elas também passam por falei isso no episódio, um cardápio, né? Então, assim, Carla, vou abrir uma marca de maquiagem. Aí você fala, não, tem que botar causa negra, põe aí também. E põe mulheres na frente, porque é isso que tem que pôr agora, as marcas já nascem assim. Então, daqui a pouco virou um cardápio, todo mundo está escolhendo as causas, né? Eu discuti isso na live também. As pessoas querem um template. E quais causas eu tenho que defender? Põe aqui, na mesa para eu escolher. E não é bem assim, né? Não. Porque se o comprometimento não é genuíno, não adianta. E aí, trazendo também da outra empresa que eu trabalhei, a Natura, eles têm um comprometimento muito sério com a causa ambiental e tinha projeto que não passava se a calculadora ambiental não fechasse. Mas o projeto é rentável, blá, blá, blá. Não passou na calculadora ambiental, morre o projeto. Imperativamente. Então, eu acho que esse nível de comprometimento é importante, só que ele tem que vir de dentro e tem que ser cultural, como escovar os dentes.
Não adianta você falar, a gente é a empresa da causa negra, sendo que você não contrata pessoas negras. Ou você fala só, tipo, da boca para fora ou nos advertisements sobre causa LGBTQIAP+, ou sobre qualquer outra causa, se isso não tá grudado na testa de todo funcionário que tá lá. Então, assim, o ponto, por exemplo, da causa feminina na Avon. A gente até percebia que depois de um tempo trabalhando na Avon, até os homens que vinham de fora e que vinham de empresas que têm uma presença muito mais masculina, eles mudavam partes do comportamento deles e não por forçação de barra, mas porque eles viam que, cara, eu não preciso ser Na assim. prática, Eu não aham. preciso ser assim. Então, os homens tinham muito mais respeito, a empresa tinha muito mais força nisso, e os próprios funcionários homens, eles, de certa forma, aprenderam a ser mais sensíveis, o que é super positivo no ambiente de trabalho, principalmente comunicação interpessoal, porque você precisa estar ouvindo. Então, às vezes, eu até conversava com as amigas minhas, tipo, questões que eu tinha com os meus gestores eram totalmente diferentes das delas. De que elas eram invisibilizadas, de que elas não eram ouvidas, de que elas não eram tratadas de igual para igual com os pares homens. Isso nunca foi uma questão nas empresas que eu trabalhei. Porque isso já é intrínseco. Sim. Isso é inadmissível de, tipo, ter, assim, acontecer discussões grandes entre uma diretora mulher e um diretor homem, porque a diretora se sentiu desrespeitada. E ela fala na cara dele, eu não vou admitir que você me trate assim. Eu tenho nome, você não vai me chamar de querida. Você não vai me chamar de linda. E eu ver as mulheres peitando e falando, se colocando, se posicionando. Aí você fala, putz, então realmente tá vivendo o que prega. De fato, isso tem, não só vivendo o que prega, mas tem um espaço para isso acontecer. Porque Exato. eu também já trabalhei, assim, teve uma das empresas que eu passei que a causa LGBT era muito forte, tinha grupos de afinidade e tudo mais. E eu entrei nesses grupos e comecei a conviver, etc. Mas eu nunca tinha passado uma situação em que eu vi o que era discutido no grupo na prática, sem acontecer. De olhar e falar, cara, no dia que alguém for preconceituoso aqui, o que acontece? Tipo, o que acontece? E eu tive uma reunião com um diretor que a gente estava conversando, estavam 2 pessoas LGBTs na sala, 2 homens gays, e o resto das pessoas hétero e tal. E aí o diretor falou assim, ó, faz os slides aí e dá uma viadada para ficarem bons. E aí, na hora, assim, um deles... Metade da galera travou, né? tipo, todo mundo ficou assim, como assim dá uma viadada? Sabe, tipo, um diretor falar isso na frente de uma mesa que tem 2 homens gays aqui, ele sabe, inclusive, disso, todo namora e tudo mais. E na hora, todo mundo ficou meio assim, né? Sem saber muito o que reagir. E aí, um desses homens terminou a reunião, falou, você pode ficar na sala mais um pouquinho? E o diretor, claro. Ele falou, então, deixa eu te explicar uma coisa. Tem 2 homens gays aqui dentro dessa sala. Quando você fala dar uma viadada, o que você quer dizer? E aí, a pessoa cai a ficha. E aí, tudo isso, não, pelo amor de Deus, não era isso que eu queria dizer, era só uma força de expressão. Então, deixa eu te falar. Você pode deixar os slides bonitos. Você pode deixar os slides com um design mais estético. Você não precisa dar uma viadada. Você pode usar outro termo. Não, desculpa, pelo amor... E aí isso nunca mais aconteceu. Então, quando eu vi esse meu companheiro de trabalho chamar o diretor e falar, escuta aqui, deixa eu conversar com você um minuto. Aí você viu que realmente... Aí eu falei, putz, é isso. Porque eu tenho certeza que ele seria amparado se isso virasse um caso de assédio moral ou se isso, de fato, ele fosse no RH. E eu já vi situações na mesma empresa, inclusive, em que o RH atuou fortemente. Assim, de, olha, isso aqui vai ter que... Coisas muito pequenas. Por exemplo, a empresa não tinha um posicionamento político definido e umas pessoas usavam um quadro branco para escrever Bolsonaro 2017, Lula, nananã. E a empresa fala, gente, vocês podem, por favor, apagar nos quadros? A gente está discutindo um ambiente em que todo mundo aqui é respeitado, todo mundo tem suas preferências, e aqui não é um lugar de agenda política. Vocês podem apagar, por favor? E aí as pessoas irem lá apagar todas as coisas. Parece uma escola, né? De quinta série, você tem que mandar apagar. Toda empresa grande parece uma escola de quinta série. Isso é um fato. É um fato consumado. Porque é formado por pessoas, né? Sim, uma grande escola. E é uma escola ali para as pessoas, porque tem gente ali que tá ali, que acabou de entrar, ou que acabou de ser promovido, ou que acabou de mudar de área. Tá todo mundo. Tipo, a verdade é que ninguém sabe o que tá fazendo. Em lugar nenhum do mundo.
A gente, às vezes, sabe um pouquinho mais, aí a gente tenta ajudar. Mas não é que a gente tem certeza absoluta do que a gente está fazendo. Estamos fazendo, né? E o que você daria como conselho, Carla? Assim, a gente tem uma audiência aqui no podcast que a gente tem pessoas que trabalham em marcas e fazem gestão de marcas já conhecidas, já grandes. A gente tem um percentual também de empreendedores que estão criando suas marcas e tem pessoas que gerenciam marcas gigantescas, etc. O que você poderia dizer para essas pessoas que hoje estão vivendo essa situação em que alguém veio dos investidores e falou, coloca aí alguma coisa, tem que ter uma causa esse ano, não sei, mas isso não é genuíno e está se começando um processo. Acho que para a gente sofrer menos, como que você diria para esse brand manager que está aqui cuidando da marca, sozinho ali, ó, empreendendo, para falar, não, vamos falar de causa feminina e tentar instalar essa discussão como posicionamento de marca, né, como um atributo que a marca tem? Pergunta do milhão, viu? Esse corte aqui, ele pode ser vendido. Eu acho que o primeiro ponto é pensar em olhar a missão, a visão, os valores da empresa e tentar entender o que você exatamente consegue extrair. Porque não adianta você apoiar uma causa que não tem tanto a ver com a empresa que você está inserido. Tipo, faz sentido para a Natura apoiar a causa ambiental. Faz sentido, enfim, para a Avon apoiar a causa feminina. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é entender isso. O segundo passo é entender que nada vai vir na base da forçação de barra. Você não... Assim, as coisas acontecem através de diálogo, então é importante você entender como você entra num diálogo com recursos humanos, com, enfim, o CEO da empresa, porque senão você vira... Porque se você não tem esse diálogo, e esse diálogo não é tranquilo, se ele é um diálogo, tipo, goela abaixo, de tipo, a gente tem que ter uma causa, a gente vai apoiar essa causa e pronto, acabou, vira o verniz que você falou, e eu acho que acaba virando aquela coisa assim, daquela musa fitness vegana que no story de alguém aparece comendo bacon. Sim. E aí, a pessoa fica, mas você não é vegana? Sim. Então, a chance... Quando o negócio não é intrínseco, a chance de você escorregar e dar muito ruim é infinitamente maior do que você não apoiar causa nenhuma. Então, não tente forçar a barra. Tenta primeiro encontrar formas de argumentar e de ter uma argumentação bem fundamentada na causa que você decidir recomendar ser apoiada. E pensar em como vocês fazem um plano. Porque não é assim, tipo, temos que ter pessoas negras trabalhando na empresa. Aí, é isso, acabou. Qual o plano? O plano é esse. O plano é esse, o plano é contratar pessoas negras. Elas vão surgir, elas vão aparecer, brotar da terra. Não. É você postar, como o Magalu fez, de um programa de trainee afirmativo para pessoas negras. É você postar uma vaga, a vaga afirmativa para mulheres. Eu fiz isso a última contratação que eu fiz na minha empresa foi vaga para mulheres. Ponto. Uma pena que você é homem. Beijo. Tchau. Exato. Ai, nossa, que pena, né? Não vai rolar. Porque se a gente não... A gente precisa mostrar, né? A gente, enquanto empresa, precisa mostrar para o mundo que a gente quer contratar essas pessoas e aí, assim, o plano que eu digo de traçar você tá aqui. Esse ano, a meta até o final do ano é contratar ter 1% do nosso quadro de funcionários de pessoas pretas ou pessoas trans. Aí, no ano que vem, aí a meta para 2023 é essa. Aí, a meta para 2026 é aumentar de 1% para 3%. Assim como os compromissos ambientais que as empresas fazem. Até 2030, a gente quer ser carbono neutro. É isso. Você precisa traçar um objetivo para isso também. Quando envolve contratar pessoas, quando envolve treinar pessoas, sensibilizar toda uma galera de tipo... Às vezes, o sensibilizar então, você não pode falar traveco. Uhum. E se falar traveco, vai ser justa causa. E aí não tem quem te defenda. Às vezes, o conscientizar é isso. É tipo, vai parar de falar isso agora. Sim. E às vezes então, vamos lá. Vamos fazer um treinamento para te explicar. Vamos fazer um treinamento para te explicar o porquê não pode. Mas é mimimi. Vai ter que parar de falar. Você achando mimimi ou não, vai ter que parar de falar. E se por acaso você achar mimimi, essa empresa não é para você. Um abraço e a gente tem muitas opções do mercado brasileiro. Eu agradeço. Inclusive, tchau. A sua vaga vai ser ocupada por uma pessoa trans e vai ser ótimo. Sim. Porque é isso. Se você não vive os valores da sua empresa no dia a dia, não tem quem faça isso virar um branding bonito. Porque uma hora a casa vai cair e
o consumidor, as próprias pessoas da empresa, porque Glassdoor tá aí, então você vê, às vezes, entrando numa empresa no Glassdoor só, você acha que a empresa é incrível e só gente falando mal. Então, assim, uma hora a casa cai. Se você decidir levantar uma bandeira e decidir colocar essa bandeira dentro do seu branding, você precisa se comprometer a viver ela no dia a dia, ao ponto de, em algum momento, você ter que punir uma pessoa que não viva dentro dela. Que essa é a formação de uma cultura corporativa, Exato. no final do dia. Quando você tem pessoas que estão fora dessa cultura, não quer dizer que elas estão erradas, elas só não fazem parte da sua cultura. Exato. Ela encontra, então, uma empresa que ela possa falar através que está tudo certo e ela não seja mandada embora. Como então, foi o caso desse diretor que você falou, aquele momento em que ele percebeu que falar que dar uma aviadada no slide é errado, aquilo com certeza foi uma punição mental para ele. Uhum. Porque ele deve ter pensado, tipo, o tamanho da merda que eu falei. Olha a cadeira que eu tô sentado, eu não posso falar um negócio desse. Então, não necessariamente a punição vai ser uma demissão, mas você precisa chamar a atenção. Você precisa mostrar para as pessoas que você não pode falar assim. Como eu já chamei a atenção de colegas de trabalho que falaram certas coisas, falar de que não sei o que lá é viadagem, ou ficar perguntando se... mas será que fulano de tal é gay? E aí eu falava, o que tem a ver? Aí eu falava, estamos aqui discutindo a composição da fórmula do batom. A gente tá falando aqui de batom e você tá perguntando, será que fulano de tal é gay? Tipo, você jura? Aí, tipo, a pessoa, por vergonha, parava. Mas ela começou a perceber depois que ela precisa parar mesmo, de fato. Alguém precisa, né? Tem um amigo que ele fala muito isso. Às vezes a gente precisa constranger as pessoas. Elas precisam se sentir... E não é nem publicamente. Não. Ela só precisa se sentir constrangida. Pra ela entender que alguma coisa tá errada ali. Ela talvez não saiba o porquê no início, mas em algum momento ela vai parar e falar, mas, gente, por que eu me senti tão desse jeito? Né? E, de novo, a empresa ter um espaço para fazer isso. Exato. Carla, a gente poderia ficar aqui até meio-dia, até 1h da tarde falando, porque eu acho que esse assunto rende. A gente vai ter que fazer uma parte 2. Então, já estou te convidando para a próxima. Eu quero muito. E Vou na ter próxima... que arrumar outro look laranja. Vou te dar uma dica de lojas que tem coisas laranjas. Sim. Uns seguidores perguntaram, como que você consegue ter tanta coisa laranja? Eu falei, curadoria? Eu vou tá na Zara, tem uns negócios laranja? Compra. Vai na Aramis, tem umas coisas laranja? Compra. E aí vai montando o guarda-roupa. Você me deu um conselho, então, né? Que é justamente a gente conseguir entender a causa. E eu acho que e entender a razão que essa marca pode ou não, se ela pode ou não, se ela tem vínculo. Eu tive um cliente que a gente discutiu sobre causa LGBT e ele falou, cara, no meu mercado, extremamente masculino, eu não quero ser essa marca que vai desafiar todo mundo e contra tudo, contra todos. Eu falei, ótimo, não seja mesmo. Que ótimo que você acabou de admitir. Você tem que bancar a sua decisão. Eu falei, exato. Eu falei, que ótimo que você acabou de admitir que você não quer. Então, não venha com bandeirinha colorida. Não queira. E aí, no dia que alguém chegar e falar, vocês não são diversos, você tem que simplesmente sentar na janelinha e falar, é mesmo, não somos. E acabou. Isso tem um ônus, tem um bônus. Tem público que vai comprar por não ser diverso, que hoje a gente espera que seja cada vez menor, e um público que está exigindo das empresas de diversidade. Então, ótimo. Você está pronto para assumir as consequências? Eu acho que essa é uma das coisas que eu sempre aconselho. Todo mundo que está ouvindo aqui, assuma seus BOs. É isso. Eu não quero ser uma marca e falar com pessoas pretas, não quero, porque eu quero ser, de fato, só pessoas brancas. Então, assuma isso. E no dia que vier uma entrevista, um jornalista te perguntar... Você não vai fugir da pergunta. Você vai ter que dizer, é isso mesmo. É um posicionamento. E aí a gente viu que o destino dessas marcas não são muito bons, né? As marcas que fazem isso. Então, quem já me acompanha sabe, a Abercrombie pode seguir, né? A Abercrombie fez todo esse discurso de eu não quero que pessoas gordas usem. E estamos vendo o que a marca é hoje. A Victoria's Secret também exato. fez o mesmo discurso de não, eu sou para angels, loiras, brancas, etc. Fechou 250 lojas nos Estados Unidos. Então, assim... Não cabe mais. Não cabe mais. Onde te encontro? Momentos redes sociais, momentos jabás, redes sociais. Projetos que vêm por aí pra gente encerrar. No trabalho, no TikTok, no Instagram, no Twitter, não posto muito lá, eu só interajo, é Carla no Trabalho. Mas se você encontrar lá os No Trabalho, tudo sou eu. E tem o Instagram da minha empresa, que é Notracorp. Então, é tipo Notra do No Trabalho, Corp de corporação. Então, E a Notracorp me ajuda a fazer? A Notracorp te ajuda a construir a sua marca de dentro para fora. E também desenvolvemos produtos para marcas que querem desenvolver produtos de maquiagem e tal. Que aí eu importo um pouquinho da minha expertise em desenvolvimento de maquiagem para suportar essas marcas. Então, a gente trabalha com marcas pequenas, marcas grandes, marcas médias, marcas no Brasil, fora do Brasil, marcas ponto.
Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela generosidade de compartilhar tudo. Eu sei que passou muito rápido. Tava olhando aqui no relógio e falei, gente, acabou. No final das contas. Mas a gente vai ter uma parte 2. Obrigado pela sua presença aqui. Agradeço demais. Cidadãos, vocês já sabem, se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 pessoas conhecerem o Branding Todo Podcast. Por quê? Porque se você é cidadão da Galileia, você tem um passaporte, e esse passaporte tem um visto. E o visto só renova quando você manda para 3 pessoas. Então, se você não mandar, você vai perder acesso aos conteúdos, você vai ser bloqueado do Instagram, você não vai ver mais nada, não vai aprender mais nada. Então, manda para 3 amigos, para que eles conheçam o Branding Todo Podcast, tá bom? Um abraço e vejo vocês no próximo episódio.